O Yuri e o Bidon nem acrescentaram muito, mas o senhor André Carrilho, ele mudou completamente o jogo. Completamente o jogo. Ele inverteu o jogo. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Vamos lá. Começando a falar do jogo, tá? É óbvio que as trocas no segundo tempo melhoraram o Corinthians, porque o primeiro tempo foi pavoroso. Foi uma das piores coisas que eu vi com estes olhos. E olha que o jogo do Grêmio anterior foi péssimo, tá? O Grêmio venceu, mas foi horrível. Mas o primeiro tempo do Corinthians, meu Deus, que coisa lamentável. Que coisa lamentável. O Thales Magno, depois que renovou, tá pisando em cima da bola, tá indo mole pra jogada, não tá ganhando uma dividida. O que tá acontecendo? Garantiu até o final do ano, beleza. Mas e aí, irmão? O começo do ano, sendo artilheiro do time, marcando 5 gols, começando bem o Paulista. Cadê esse cara? Não é de hoje, tá? Vencendo alguns jogos, aí renovou, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Vamos acordar. Pô, o Corinthians entende na dificuldade de atacantes que o Thales Magno daqui a pouco possa ser uma referência na alternativa, que seja uma boa opção, porque me parece muito claro que o Ramon Dias não vai usar todo mundo o tempo inteiro, e realmente não dá. O Corinthians tinha muitos desfalques, então as oportunidades vão aparecer. Mas se o Thales Magno, vamos acordar para a vida? Você é bom jogador, você tem qualidade técnica, mas pelo amor de Deus, a bola passa embaixo do teu pé, você não ganha uma disputa no 1 contra 1. Que jogo horroroso! E não é horroroso tecnicamente apenas, é horroroso na disposição. Vem cá, parece que bateu uma feijoada antes do jogo. O que está acontecendo? Félix Torres, meu Deus, Félix Torres. Meu Deus, Félix Torres. Cara, assim, eu já fui muito benevolente com ele. Mas assim, porra, o ano começou, o André Ramalho não jogando nada, o Kaká fazendo uma burrada atrás da outra, e o Félix Torres foi lá, né, e tal. Agora, eu preciso dizer um negócio. Onde está João Pedro Tchoca? Ô Ramon Dias, você vai punir o menino por conta de um pênalti lá em Guayaquil, quando ninguém jogou bem. Ninguém foi bem naquele jogo. Inclusive o senhor. Quando o time tinha desfalques importantes do Martins e do Ranieri, ele inventou uma escalação de 3 zagueiros e aí o menino cometeu um erro, um pênalti. Tava 0-0, ele comete uma penalidade, mas o Corinthians tomou 3 naquele jogo. E o culpado é o Tchoca não entrou mais no time. Só que a gente tá vendo o André Ramalho não jogando absolutamente nada, um Félix Torres dando uma pichotada atrás da outra, o Kaká que é inqualificável e o Gustavo Henrique, que é o melhor de todos, que tá machucado. E aí o Tchoca não joga mais? O que está acontecendo? Bom, o Ramon Dias, com a escalação que ele colocou hoje, Maicon, Rian, o Martínez, o Héctor Hernandes na referência, e vale um capítulo, tá? O espanhol vale um capítulo. Mas quando ele coloca esse time, eu pensei, tá bom, vamos lá, Ramon Dias, vamos passar raiva, né? Vamos passar raiva, né? Quando ele coloca essa escalação, já estava muito claro que eu pensei, Corinthians precisando ganhar o jogo, no América de Cali, depois de ter tomado uma taca pro Huracan, na ressaca do título paulista, vai ter que ganhar o jogo, me entra com essa escalação. Eu sabia que a gente ia passar raiva, mas o primeiro tempo, me desculpem o termo, mas o primeiro tempo foi para chamar eu e você de idiota. O que o Ramon Dias e os jogadores fizeram no primeiro tempo foi chamar você, torcedor do Corinthians, de idiota, de ligar a televisão e ficar assistindo um jogo desse. Porque os caras foram a não jogar. É que o Corinthians é muito grande. Cara. Porque assim, para buscar o empate do jeito que jogou, porque, meu Deus do céu, cara. É na camisa mesmo, é na força, no espírito, é no vamos para dentro deles, porque não tem outra explicação. No segundo tempo, o América de Cali babou na gravata, cansou, não aguentava mais correr. E aí o Ramon Dias simplesmente faz 3 trocas. Bidon, Carrilho e Yuri. Podia ter botado só o Carrilho. O Yuri e o Bidon nem acrescentaram muito, mas o senhor André Carrilho, ele mudou completamente o jogo. Completamente o jogo. Ele inverteu o jogo. Pelo lado direito, jogando pelo lado direito, as bolas foram chegando no André Carrilho e todas as jogadas de ataque foram sendo construídas. Impressionante. Até o gol.
até o gol. Uma jogada que começa com ele, Mateuzinho, Héctor Hernandes numa belíssima assistência de calcanhar, uma deixadinha. O Mateuzinho chuta errado, a bola desvia e mata o goleiro. Isso que os caras tinham feito 2-0 no começo do segundo tempo, tá? Mas aí, corretamente, o gol foi anulado. Mas indicava mais do que era o jogo. Porque aí tá 1-0 pros caras, o Ramon não mexe no intervalo, começa o segundo tempo, os caras metem o segundo. Eu falei, foi-se o boi com a corda, vai ser difícil segurar, os caras vão meter uma goleada. Mas aí, aquele gol meio que dá uma anulado, né? Dá uma esmorecida. Os caras cansam, o Ramon faz as trocas e aí o time melhora. E aí o Corinthians foi outro no segundo tempo. Né? Gerou muito mais alternativas no ataque. Claro que eu ia dizer o Racing, o América de Cali continuou perigoso, especialmente mais no finalzinho, depois do 1-1, especialmente pelo Juan Quinteiro, né? Que jogador interessante, cara. Ele é nervoso. Esse Juan Quinteiro, ele é nervoso. Ele, bom, o torcedor do Corinthians conhece muito bem, né? Foi o Carrasco pelo Racing da Argentina ano passado. Esse River Plate, ele é gordito, ele é meio pesadito, a gente meio que não dá muita... Mas ele, cara, ele tem uma qualidade para limpar a marcação, para finalizar. Ele começou a comandar. Você vê um jogador diferente, né? Um jogador vencedor, o cara que passou por grandes clubes, o cara experiente. No final do jogo, ele começou a liderar o América de Cali. Tipo assim, cara, não vamos aceitar esse empate, vamos tentar alguma coisa. E foi o único, assim, que tentou alguma coisa no final, mas o Corinthians conseguiu se segurar e segurar o empate. E assim, o empate não foi um bom resultado, tá? Diante das perspectivas e da configuração de grupo e da Sul-Americana, que classifica só o primeiro, claro que não foi um bom resultado, mas diante das circunstâncias, eu não posso reclamar de um empate, porque a tendência, olha, até os 60 minutos iniciais de partida, era que o Corinthians perdesse bem perdido, sabe? Mas perdesse bem perdidinho. Mas não aconteceu pela camisa, pelas trocas, especialmente pela entrada do Carrilho, né? Porque aí o Ramon pensou assim, tá, vamos ver o que dá. Mas ele rifou, gente. Ele rifou. Eu sei que esse debate é longo, nem todo mundo concorda comigo, mas a verdade é que o Ramon Dias rifou mais uma vez uma competição. Ele simplesmente colocou uma escalação. Eu sei que tinha um monte de desfalque, eu sei que tem o derby no final de semana, mas, cara, assim, eu acho a Sul-Americana, de verdade, e aí pode ser um pensamento só meu, uma boa possibilidade de título, e um título importante. Não quer dizer com isso que você tem que descuidar do brasileiro. É claro que você tem que pensar num clássico contra o Palmeiras. Eu entendo o tamanho das coisas. Mas, assim, a Sul-Americana... Pô, o Corinthians já tá na Sul-Americana porque caiu na pré-Libertadores. Só que aí chega na Sul-Americana, aí perde na estreia pro Huracan dentro de casa. Aí, porra, você vai jogar contra o América de Cali, o Ramon Dias tocou foda-se, vamos falar real, tocou foda-se. Botou uma escalação qualquer só para preservar os caras pro final de semana, pro Campeonato Brasileiro. E aí, é o que eu digo, ele rifou a Sul-Americana. Mas, claro, no segundo tempo ele bota a qualidade, o time empata e ele ainda tá vivo. Só que assim, o Corinthians tem agora 2 jogos em casa. Só que depois ele vai ter, eu não sei se são 2 jogos na sequência em casa, mas depois ele vai ter 2 jogos fora. Os últimos 2 jogos dessa fase de grupo são fora de casa. E assim, o Huracan, por exemplo, se ele ganhar na rodada do Racing do Uruguai, ele vai a 6 pontos. O América de Cali agora tem 4 e o Corinthians tem 1 pontinho. É claro que ele tá vivo ainda, até porque o segundo tem um playoff ali na frente e tudo mais. Mas precisava disso. Precisava disso. Se o Corinthians tivesse com titulares hoje, não teria mais chance de ganhar o jogo? Eu acho até que ganharia. Porque no segundo tempo o Corinthians foi muito superior. E com um jogador, praticamente um jogador, que foi o André Carrillo. Ele simplesmente entrou no segundo tempo e mandou no jogo. Mandou no jogo. Mas assim, que diferença. E o Corinthians chegou ao empate. Então, será que perderia o jogo? Será que sofreria tanto se tivesse com os titulares? E outro, final de semana, o jogo é no sábado, né? Hoje é terça-feira. Os machucados, o Memphis e o Coronado, tá bem. O Gabo e o Hugo Souza já estavam, tudo mais, o Gustavo Henrique. Mas não podia botar o Carrilho, o Yuri Alberto. Enfim, o fato é que o jogo foi terrível, tá? No primeiro tempo. Mas assim, horroroso.
duro de assistir. Erro de passe, erro de marcação, liberdade para os adversários, displicência. Assim, foi um Corinthians terrível, tá? Terrível. Nojento, nojento. Foi nojento de assistir. Aí, no segundo tempo, começa, os caras fazem um gol, é anulado e tal. O Corinthians melhora com as trocas, volta para o jogo e descola um gol para pelo menos voltar com o empate. Esse foi um resumo do jogo. O resumo do jogo. Mas eu falei que tinha um capítulo para Héctor Hernández e acho que vale, tá? Porque ele foi muito participativo no primeiro tempo, apesar de todos os problemas que o Corinthians teve. No segundo tempo, ele se apresentou ainda mais, perde um gol assim incrível, incrível, mas eu vou ficar, vou tentar aqui ser bonzinho nesse sentido, primeiro pelo passe do Carrilho, né? Passe do Carrilho assim, ó, com GPS. O Héctor faz tudo certo, cara. Porque ele domina, a bola já se apresenta e ele finaliza isso aqui da trave. Se ele chuta em gol, o goleiro tá meio que não espera a finalização dele. E depois ele dá assistência pro gol do Mateuzinho. Aquela assistência é um cara que tá pisando na área, preenchendo o espaço, atento ao que tá acontecendo. Não só a bola, mas quem tá vindo de trás. Então, assim, foi uma assistência importante e que mostra um cara ligado no jogo. Então, assim, Héctor Hernández, acho que merece mais um voto de confiança de uma sequência, de uma rodagem maior, de novas oportunidades, porque o Corinthians não tem muitas, tá? O Romero, por exemplo, fez um jogo horroroso, horrível. O jogo do Romero foi péssimo. O Thales Magno, então, nem se fala. E aí o Yuri, que entrou tarde ali, não conseguiu ter muita chance e tal. E o Héctor foi o melhor jogador do comando de ataque do Corinthians, que não tinha o Memphis Depay, por exemplo. Então, merece uma sequência maior e disse que ele valeria um capítulo, né? E vale sim, porque ele foi importante no jogo. E tem a cabeçada, né? E tem a cabeçada, que também cruzamento do Carrilho. O Carrilho fez quase tudo no jogo. Impressionante, ele dá assim, ó, na medida, o Héctor mergulha e o goleiro faz uma defesaça. Ou seja, ele se apresentou. Então, diante de todas as dificuldades, de um contexto complicado, né, de muitas críticas que eu estou fazendo aqui, não só ao treinador, mas ao time, dá para destacar Héctor Hernández, que foi envolvido com o jogo, envolvido com a causa. Se alguém quisesse entregar a Sul-Americana, porque essa foi a ideia que me passou em determinado momento, o Corinthians não quer essa competição. Porra, tocou foda-se. Vamos ver o que dá. Não combinaram com o Héctor. Não combinaram com ele. E muito menos com o Carrilho, né? Mas esses caras, pelo menos, representaram do tipo assim, vamos tentar alguma coisa aqui? Vamos representar o torcedor que tá que nem um idiota com a TV ligada, tentando assistir alguma coisa de melhor nesse segundo tempo? Bom, esses caras, pelo menos, representaram o torcedor. Vamos falar do jogo? Já tem 2.000 corintianos ao vivo, né, com 5 minutos de programa. Vamos falar desse jogo, né? Olha só, o Corinthians empatou com o América de Cali. Foi um bom resultado. Aliás, foi muito bom resultado. Eu estava na dúvida, né, se eu colocava na minha capa ótimo resultado, ótimo empate ou bom empate. Achei que eu exagerei com o ótimo empate, porque no finalzinho a gente tomou uma pressão, acabei mudando para bom empate. De qualquer forma, o resultado, né, 1 ponto ganho, mantém o Corinthians vivo na Copa Sul-Americana. Eu não gosto assim, não é que eu não gosto da Copa Sul-Americana, eu preciso ser sincero. Eu fiquei magoado. A mágoa faz parte, né? Eu fiquei magoado com o fato do Corinthians cair na pré-Libertadores. Tem corintiano que está muito acomodado com pouco, não sei, eu não sou dessa safra. Tem muito corintiano que tá bom, tudo tá bom. Eu não sou assim. Eu não consegui engolir o fato do Corinthians ter sido eliminado na pré-Libertadores. E aí essa Sul-Americana me deu bronca de disputar. Só que eu cheguei a uma conclusão também que pior do que disputar a Sul-Americana é ser eliminado na fase de grupos dela. É mais humilhante ainda, né? O torcedor achar normal. Vamos sair dessa Sul-Americana, gente. A gente sair de uma Libertadores na fase, né, preliminar para disputar uma Sul-Americana já é humilhante. E aí você ser eliminado na fase de grupos dessa Sul-Americana é mais humilhante ainda. Então, eu acho o seguinte, já que estamos na Sul-Americana, vamos jogar para ganhar, entendeu? Vamos jogar para vencer. E agora, aí vem a questão, como vencer?
Como vencer? Com um time alternativo, não vence. Não tem como, é impossível. Se o Ramon decidisse, ó, o time da Sul-Americana vai ser esse até o final, eu vou honrar os jogadores. Até se chegar na final, eu vou honrar esses jogadores que disputaram a competição toda. Vai jogar até a final esse time aqui, o reserva. E o titular joga a Copa do Brasil e Brasileiro. Esse time não ganharia, esse time não chegaria, né? Porque é um time limitado tecnicamente e também, né, já tem a sua limitação por natureza, que é a limitação tática. Hoje, por exemplo, o Corinthians entrou em campo no 4-3-3 com os jogadores titulares poupados, aqueles, né, que o Ramon Dias pode utilizar, ficaram no banco de reservas. Eu falo aqueles porque o Garro não pode, o Hugo não pode, Coronado é de vidro, enfim, os jogadores que estão lesionados, né, que não puderam ficar à disposição, o Anchileri, esses atletas, né, não puderam atuar e nem viajar para a Colômbia. Mas aí, né, o Ramon tinha alguns titulares e decidiu poupá-los visando, né, o derby, o clássico contra o Palmeiras no próximo sábado. Gente, deixa o like aí para ajudar, tá bom? Deixa o likezão aí. Não esquece do like não, vamos aumentar essa audiência aí, tá bom? E aí, o Corinthians, né, tinha ali o Carrídio, o Yuri Alberto, o Breno Bidon, sabe? Depois eu vou falar dessa questão de poupar esses atletas. A questão é que no primeiro tempo, o Corinthians jogou num 4-3-3. O Corinthians não sabe jogar nesse esquema. Até porque fica um buraco, a gente perde o meio-campo, o Quinteiro passeou ali no meio-campo do Corinthians. Alex Santana, você é uma vergonha. Você é uma vergonha. O que o Corinthians está devendo ao Atlético Paranaense, né, por um jogador mediano para baixo. O Quinteiro estava com a língua para fora. O Quinteiro, com 32 anos, correu 100 minutos, 95 minutos, estava morto. Nos últimos 5 minutos, o Quinteiro deixou o Alex Santana para trás 3 vezes, eu não estou exagerando, 3 vezes, inclusive naquele chute no final. Alex Santana é um dos piores, meu irmão. Pode colocar qualquer jogador ali vai correr mais do que ele, entendeu? Fala, corintiana da gente fina do canal, bora falar mais um pouquinho desse jogo do Corinthians. Vou falar aqui um baita do resultado, jogo onde o Corinthians jogou muito desfalcado e conseguiu levar um ponto para casa. Jogando fora é difícil, jogo de Sul-Americana. Eu acho que o que vale ressaltar de importante é que o time disputou o jogo desde o começo, levou o azar ali no gol que acabou tomando um baita de um golaço, diga-se de passagem, do América de Cali, e com isso dificultou um pouco a partida, né? Mas o Corinthians conseguiu, acho que até se virar bem depois que entraram os reforços no time, né? E como joga a bola o Carrilho, mudou totalmente a partida para o Corinthians. E o Corinthians conseguiu sair com esse resultado, que eu acho um baita resultado, viu, galera? Eu acho que agora a gente tem um jogo importante, decisivo contra o rival no final de semana. E eu acho que isso é muito importante para o Corinthians ir para esse jogo com a moral alta, não tendo perdido fora de casa, apesar de ser um jogo da onde o Corinthians jogou a sorte ao azar, né, pela questão de entrar com esse time alternativo, mas a gente já discutiu aqui, eu acho que não tem nem muito o que falar da situação do Ramon Dias, de como que ele pensou o jogo. Acho que não teria como pensar esse jogo de uma forma realmente diferente, porque o Campeonato Brasileiro importa muito, o Corinthians passou muita raiva no ano passado, conseguindo um ponto interessante fora de casa, com um time alternativo. Então acho que também vale ressaltar o Héctor Hernandes, eu acho que fez uma boa partida, o espanhol que pouco tem oportunidade, né? E no segundo tempo aí, tendo algumas chances, o Carrilho colocando algumas bolas lá, ele conseguiu até fazer alguns bons arremates. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que o Corinthians tem esse foco no jogo do final de semana, como eu tava falando, que é um jogo importante. E dá para entender toda a situação realmente do Ramon Dias, de como que ele colocou o time para essa partida. Galera, um ponto importante aqui, eu acho legal sempre a gente falar dessa campanha da Fiel, né? A Fiel mandando ver na questão da arena, já foram pagos, eu acho que o número... Agora eu não vou lembrar de cor aqui, deixa eu ver se na matéria tem o número de parcelas que a Gaviões já quitou do estádio do Corinthians, que é um número impressionante de parcelas. Bom,
Vamos falar aqui da reportagem, no decorrer aqui, se eu lembrar do número de parcelas, que agora eu não vou lembrar. Consegue puxar o número de parcelas que a torcida, que a Gaviões já depositou para a Caixa Econômica? Eu vou levantar essa informação aqui e já falo para vocês. Mas enfim, a organizada do Corinthians colocou em prática aí uma nova ação em massa. O intuito é fortalecer a campanha criada para quitar a dívida que o Timão criou com a Caixa Econômica durante a construção da Neoquímica Arena. Assim, a partir da última segunda-feira, o grupo deu início a um planejamento para intensificar a colaboração financeira de torcedores. A meta é atingir um feito representativo na campanha, a arrecadação de 40 milhões. Até o momento, a mobilização que a Gaviões da Fiel conduz já recolheu um pouco mais de 39,6 milhões. A missão do financiamento coletivo é alcançar 700 milhões até maio de 2025, data limite que a Caixa Econômica estabeleceu para o pagamento do débito. Como o prazo é curto e ainda restam 660 milhões, houve um aumento de solicitações de contribuições por parte da principal torcida organizada do Corinthians, até mesmo com convocações públicas. Então, galera, acho interessante aqui repassar, né? A Gaviões da Fiel tá pedindo aí a ajuda de quem puder, né? Fazer a doação, entrar lá no site do Doe Arena e fazer aí a sua parte nessa questão, que eu acho que é interessante, né? Uma baita de uma campanha que o Corinthians fez e tá fazendo. A Gaviões da Fiel já foram pagos 77, o boleto número 77 da Neoquímica Arena já foi pago, aí foi o último que foi pago pela Gaviões da Fiel. Então, eu acho que é muito legal a gente ressaltar aqui esse engajamento que a torcida tá dando para poder tentar realizar aí esse feito, que já é um feito, na minha opinião, fantástico, tá? Esses 40 milhões aqui, eu acho que nenhuma outra torcida aqui do Brasil conseguiria ter feito esse feito até agora, que nem a torcida do Corinthians fez. Então, acho que tem aí um tempo ainda, vai ser difícil chegar nos 700 milhões, mas eu acho que, de qualquer forma, todo o valor que for arrecadado para o pagamento da Arena já tá valendo, como eu falei, já são 77 boletos pagos aí da Neoquímica Arena. Beleza, galera? Quem puder dar um pulo lá, vou deixar também o link, né? Acho que é legal também deixar o link aí para ajudar na descrição da campanha do Corinthians. Então, nesse vídeo aí em especial, eu vou deixar, não costumo deixar, mas nesse vídeo eu vou deixar o link para vocês. Quem quiser entrar lá e fazer uma doação para ajudar a Arena do Corinthians. Beleza, galera? É isso daí. Acho que é isso que a gente falou, um bom jogo do Corinthians. Acho que agora é foco mesmo para o final de semana, jogo importante do Campeonato Brasileiro contra o rival. Beleza? Um abração e vai Corinthians!